Vamos ver aqui livros bíblicos, o que é que tem para a gente, né? A gente vai estar aqui, olha, em Êxodo, né? A gente continua no livro de Êxodo. O livro de Êxodo vai ter aqui um segundo aspecto que a gente vai chamar a atenção. Mas antes, deixa eu falar aqui sobre, em linhas gerais, né, sobre o livro do Êxodo. Ele foi escrito em 1440, mais ou menos, né? Antes de Cristo. Ele tomou esse nome de Êxodo, saída, né? A saída do povo de Israel. Ele foi escrito por Moisés de uma maneira mais pessoal do que o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, Moisés ouviu o que os hebreus falaram, ele reescreveu e reinterpretou segundo o monoteísmo que ele cria, né? Então esse foi Moisés no livro de Gênesis. No livro de Êxodo, não. Ele agora vai escrever o que ele está vendo, o que ele está presenciando, o que ele está participando, né? Então ele também vai escrever em cima disso. Claro, dando também a sua interpretação, compreendendo que era o que Deus queria que ele escrevesse, tá? Por isso que ele usa aquele termo de que ele falava com Deus face a face. Claro que não existe isso. Essa é uma linguagem, né, figurada para dizer que ele tinha convicção de que estava escrevendo o que Deus queria que ele escrevesse. No futuro, lá em Jesus, a gente vai ver que não tem nada disso. Muita coisa que ele escreveu não tinha nada a ver com Deus, mas tinha a ver com a cultura dele, com a má compreensão dele em relação à revelação de Deus. Então Jesus vai fazer as devidas mudanças. Mas esses erros de Moisés não vai atrapalhar, né? Porque o que esperar de um ser humano, né? O que esperar perfeição? Não, Deus trabalha com o que tem em mãos. Agora o Espírito Santo vai fazendo as devidas, né, os devidos consertos, mudanças, as devidas compreensões para que as pessoas leiam uma coisa tola, né, escrita por Moisés, mas sejam levados a um comportamento adequado à vontade de Deus. E esse é um milagre, inclusive, para a gente compreender o que seja iluminação, tá? Então, muito bem. Foi escrito para o povo de Israel, esse é o destinatário, né? É um livro histórico, embora tenha muito de informação doutrinária. Foi reconhecido como inspirado imediatamente, né? Em 1440. A lei está dentro dos livros da lei, né? Na versão, na Bíblia hebraica, no livro sagrado dos hebreus. Deus liberta o grande contexto, né? O grande contexto do livro de Êxodo, e a saída do Egito é exatamente o objetivo, né? Essa explicação deles em relação ao porquê que o livro foi escrito. Aqui chama atenção para três aspectos. Um segundo aspecto importante em relação ao Êxodo é a formação de um corpo de leis estruturante da religião, diferente do Levítico, que é o corpo de leis para a vida civil do povo, né? Então, veja só, vimos antes sobre o livro de Êxodo e ali havia um interesse histórico sobre a formação de um povo ou a formação de uma religião, da institucionalização de uma religião, o judaísmo. Agora, a gente chama atenção para um segundo aspecto do livro de Êxodo, que é a legislação, as leis que foram criadas para regulamentar essa nova religião, tá bom? Então, esse é o papel do livro de Êxodo. Nas leis para a religião, Moisés estabelece orientações para o culto e para os serviços cultuais. Então, tudo necessário para a vida religiosa, não é, do povo.
as leis no Êxodo vão se tornar básicas para a estrutura das leis que virão no livro de Levíticos, tá? Então lá você vai ter muito mais leis civis do comportamento, né, social do povo durante o deserto e até depois do deserto, tá bom? Esse é o livro de Êxodo.